usa a tua serva hoje com poder, autoridade, determinação de Deus, e que os nossos corações possam receber aquilo que o Senhor já determinou, mundo espiritual, sobre a vida de muitos aqui. Amém. Hoje, Deus vai se fazer presente na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Isso aí. Tá ligado? Tá. Glória a Deus. A graça e a paz, queridos. Amém? Curva sua cabeça nesse momento. Sei que ele já orou, mas Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos apresentar diante do Senhor, Pai. Te louvando, te bendizendo, declarando a tua soberania sobre as nossas vidas. Senhor é Curios, o Deus que governa toda esta terra. Por isso nós declaramos agora que selamos este lugar, Senhor, com o teu sangue precioso, Senhor, em nome de Jesus. E que em todas as coisas o Senhor venha olhar para nós, porque o Senhor é um Deus detalhista, ao mesmo tempo um Deus que tem uma universalidade, cria, Senhor, universos iguais a esse milésimos de segundo, como em milésimos de segundo nós seremos arrebatados, segundo a palavra que Paulo ele diz, e nós cremos nisso, Pai. Por isso, eu creio que o Senhor está no controle desta nação. Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor continua sendo Deus que nós amamos. Se o Senhor não fizer, nós continuamos amando o Senhor da mesma maneira, Senhor. Por isso que confiamos num Deus que tem todo o poder, detém, e o que o Senhor faz agora, nós não sabemos, mas saberemos depois, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje é dia de Santa Ceia, e eu não... Na verdade, não sei, às vezes eu falo para Deus, eu penso que às vezes a gente até meio relapso assim com as coisas de Deus, não podemos ser negligentes, porque a negligência, diz a palavra em Provérbios, que gera maldição. Mas essa semana todas as vezes eu pergunto quem vai pregar, independente, né? Quase sempre a gente tem uns dias escalados, mas... E eu fui comissionada por Deus a estar aqui nesta manhã, né? E eu quero compartilhar com a igreja um mistério de Deus que diz respeito não só à minha família, mas diz respeito a todos nós, amém? Essa semana sempre eu falo muito com Deus, porque Deus, Ele é o nosso amigo. Jesus, Ele é. E além dele não há outro, e ele vai existir sempre. E sempre que eu falo de Jesus, eu sinto uma unção, uma vontade de chorar, não de tristeza, mas de alegria, de ter alguém, porque todo mundo, todas as pessoas no mundo, elas precisam de alguém. E nós temos o Senhor, mesmo quando aquele povo saiu do Egito e ficou 40 anos, né, vagando. Muitos de nós estamos assim. Mas isso é porque Deus está tratando o nosso caráter. Queridos, isso é uma coisa
tão séria, que quando eu me converti em 93, né? Até agora eu ainda estou me convertendo e eu tenho uma noção assim absurda disso. E eu vejo muitas vezes uma luta espiritual muito forte. E da noite, da madrugada, todas as madrugadas assim, eu oro. E nessa madrugada de quarta para quinta-feira, o Senhor mostrava a gente indo no monte, porque muitos estavam perguntando. Nós fizemos uma reunião aqui, né, dos obreiros, tal, e ficou-se estipulado que todo primeiro sábado do mês nós iríamos ao monte. Para quê? Para dar uma primícia ao Senhor no momento em que muitos até deixam o seu trabalho, né? E no domingo nós faríamos a Santa Ceia, uma Santa Ceia, o primeiro domingo para o Senhor, né? Então, nós temos um costume, o primeiro pensamento seu seja para Deus. Os essênios eram assim, né? A primeira hora, primeira oração, o primeiro para Deus, né? Porque nós temos que dar o melhor. E eu orei, e logo depois da oração eu dormi, e eu tive um sonho que nós íamos para o monte. Quando chegava no monte, eu acho que o último dia que nós fomos ao monte, nós vimos uma cobra, né? Quem estava, né? O Ailson estava, todo mundo viu a cobra. E a cobra, primeiro, ela estava subindo o monte, depois ela começou a descer e ela foi rapidamente ali. E eu já vi cobra muito grande lá, como também já vimos o inimigo lá, personalizado lá no cume do monte. Não foi só eu que vi, o Alfredo viu também, o Gilberto viu também, né? Então a gente sabe que o mundo espiritual, ele existe. Olha para o teu irmão e diga: o mundo espiritual, ele é real. Você acha que não, mas é. Entende? E aí, eu, quando subi ao monte, eu vi as árvores do monte, e a gente vai tanto nesse monte que a gente sabe a árvore que caiu, tudo. E quando eu olhava, eu vi uma aranha gigante descendo do monte, vindo ao nosso encontro. E aí eu estava assim na frente e de primeiro, e atrás tinham muitos irmãos. E eu falava: olha que aranha imensa, peluda. E aí eu pegava um pau, uma vara, né? E eu começava a subir e ela vinha ao meu encontro. Aí eu dava nela, mas eu errava. E ela subia na minha perna esquerda. E eu pegava a vara e batia nela. Quando eu batia naquela aranha, ela virava um escorpião, depois virava uma aranha. Ela ficava entre uma aranha e um escorpião. E na hora que eu olhava aquilo, eu entendi, começava a mapear os demônios, né? Eu falava Jezabel, começava a falar, né? Baal, não sei o que lá, começava a falar o nome dos demônios. E quando eu falava, o João Pedro, ele vinha, e ele estava assim nu, sim, com uma camiseta e uma fralda. Naquele dia, eu me lembro, estava muito quente no sonho. E quando ele chegava perto daquela aranha, ele pegava na aranha assim, pegava na mão, mas a aranha picava o polegar dele. E ele começava a chorar e soltava a aranha. Mas eu ia pegá-lo, e a igreja vinha também atrás de mim, e a aranha tinha pego. E quando eu olhava aquele polegar, vocês sabem que o dedo
Polegar é o dedo apostólico, né? Quem fez casa de Zadok sabe muito bem. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e o mestre. O polegar, quando eu olhava, eu via que o ferrão era grande e tinha ficado. E quando eu começava a puxar aquele ferrão, atrás do ferrão vinha um peixe. Um símbolo de um peixe, igual aquele que põe no carro. E eu ficava sem entender, e eu acordava, e eu estava debaixo, vocês sabem que vocês têm sonhos, vocês sabem como é. Parece que é uma coisa tão real, e a primeira coisa que eu fiz foi acender o abajur, e eu abri, eu falei, Deus, que significa isso? Aí o Senhor, Ele me deu a palavra em Êxodo, capítulo 13, os primogênitos. Amém? E aí o Senhor começou a falar alto e bom som comigo. Ele começou a falar que há muitos primogênitos aqui dentro da igreja. E esses primogênitos precisam ser resgatados. E aí eu fiquei bastante tempo e me lembrei da Maria. Hoje a Maria está bastante em evidência. Além de plantar bem, ela também é uma pessoa up to date, né? Vamos dizer, bem entronizada nas coisas, né? Não só do mundo espiritual. Há um tempo atrás, ela me mandou um vídeo que eu favoritei no WhatsApp, que se chama... como é que chama mesmo? O resgate dos primogênitos. Lembra? É claro que eu entendi que o Ricardo, ele é um primogênito. A Isha é uma primogênita. O João Pedro é um primogênito. E eu orei porque a Bia, o Enio, eu não sei, quem é primogênito aqui? 1, 2, vocês são primogênitos, ele é primogênito, você também é? Primogênitos, você vai ver o Luiz, ainda bem, graças a Deus não sou primo, apesar de que o primogênito ele tem a porção dobrada, o sacerdócio real, a realeza, né? Tudo isso. E quando ia se dividir alguma coisa, se dividia, tinha 6 filhos, dividia por 7, porque o primeiro filho sempre ele ficava com a porção dobrada, né? Então, queridos, essa coisa de primogenitura é muito séria. Eu ministrei um casal e ministrei já várias pessoas e muitas vezes Deus ele começa a fazer a gente entender que muitas vezes é necessário um resgate da nossa primogenitura. Apesar de que Hebreus capítulo 12, versículo 22 diz que chegamos ao Monte Sião, Jerusalém celestial, e chegamos, para não errar, porque a minha cabecinha está muito, cada dia melhor, diz assim, né? Fala assim, chegastes ao Monte Sião, isso aqui é tradução King James, né? Ao Monte Sião, 22, 12, 22, Hebreus. Pastor, você sabe de cor as palavras. Mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, todos nós, quando caímos ali, naquelas águas, nós, quando voltamos, né, no mundo espiritual, você morre para o mundo e renasce em Cristo. Naquele momento, batismo, ele é algo extraordinário.
muitas vezes você vê isso como um ritual, mas não é. Quando você emerge das águas, você nasce na igreja dos primogênitos. Por isso que o nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. Ele também é a ressurreição, ele é o primogênito dos mortos. Você sabe por que ele é primogênito dos mortos? Por que ele é o primogênito dos mortos? Se Lázaro ressuscitou antes. Lázaro não ressuscitou antes? Ressuscitou, foi ele mesmo que ressuscitou. Porque Lázaro, ele morreu e ressuscitou. Jesus o chamou, Lázaro, vem para fora. Mas quem chamou Jesus? Ninguém. Porque lá em Isaías, no 53, 63, diz, maravilhou-se que não havia intercessor. Ninguém ficou orando por Jesus. Ele não precisou disso, porque ele era o primogênito dos mortos. O último, Romanos diz que o último aguilhão, o que é o aguilhão? Aguilhão é uma ponta de uma lança, né? Porque você sabe, se você pegar vários ovos e colocar uma prancha ali e subir cuidadosamente, claro, o seu peso será completamente dividido, né? Você estudou, você sabe, a física diz que você vai ter o quê? Uma divisão daquele peso, não vai quebrar. Mas se você pisar, se eu pisar no Bruno agora, deita aí e pisa, eu não vou furar o Bruno, apesar dos meus 100 quilos de peso. Não. Se eu jogar um aguilhão, uma lança nele, vai perfurar. Porque a ponta sempre vai exercer uma pressão de uma força da matéria vezes a aceleração. Então você vai ter fisicamente um aguilhão, ele fala, venceu a morte, que foi o último aguilhão. Isso é uma coisa muito séria. Jesus, ele venceu a morte. No momento que ele foi lá para o Hades, lá, e ele, o diabo, ele fez festa. É como se lá na Avenida Paulista, todos os chifrudinhos fossem lá, né, uma coincidência, fizessem aquele, subiram, falaram, né, dançaram. Foi exatamente isso. Quando Jesus morreu, houve festa no inferno. Só que quando o diabo, ele chegou no tribunal de Deus, né, ele falou, diabo, você matou um justo, você matou um cordeiro santo. Então, Deus, ele é tão lindo, que a primogenitura de Jesus, o resgate, foi o sangue de Cristo, irmãos. Você já imaginou que coisa linda? E quantos não entendem essa questão maravilhosa, que quando Jesus ele desceu ali e ele tomou aquela autoridade delegada, por isso que nós não podemos, todas as vezes, você está aqui. Então o Diego ele é primogênito, a Isha é primogênita, o Diegão lá é primogênito, né? E etc. Até ontem me perguntei, Caio, outros aqui que são, na verdade, quem o diabo ele quer? O primogênito. Então, queridos, quando o Senhor ele me fez, ele falou para mim, você não deu nenhum resgate pela primogenitura, nem da sua filha, e nem ela deu do neto. Ou, na verdade, a pessoa não pagou o resgate da primogenitura. Vamos chegar lá para entender. Êxodo
capítulo 13, diz, os primogênitos de Israel. Então lá em Êxodo fala sobre, consagra-me todo primogênito, queridos. Primogênito é consagrado, tudo que é consagrado não pode ser vendido. Então você chegou lá, ô pastor, eu comprei essa Range Rover zerada. Aí eu vou pegar e dizer assim, Senhor, eu consagro este carro para o Senhor. Acabou, você não é mais dono do carro. Quem é dono do carro? Quem é? É o Senhor. Você não pode vender, você não pode mais vender, você não pode mais dar, você não pode mais nada, porque é do Senhor. Os primogênitos são do Senhor. E assim como os primogênitos são do Senhor, também são os frutos, os filhos dos animais. Eu me lembro que o Bruno, quando a cachorra dele, que já morreu, né, teve filhote, ele veio e entregou aquele cachorro para o Senhor. E eu fiquei assim, muito maravilhada, porque na época, acho que era, nem me lembro, mas era um valor, né, 1.000 e pouco, não era? E essa consagração, ela tem um peso muito grande no mundo espiritual. Se eu tenho sei lá, um vaso de limão e o primeiro fruto, eu devo chegar aqui e eu posso dar para a Silvia, posso dar para o Alfredo, para o sacerdote, para a Isha, para aquele que está como sacerdote dentro do templo, porque assim é a palavra do Senhor. Então, queridos, eu sei que hoje eu fiquei pensando, Deus, eu quero pregar sobre essa questão que está acontecendo no mundo, sobre a fraude, sobre a questão, tantas coisas que estão acontecendo. Mas Deus, ele falou, não, eu quero que você fale sobre a economia, porque a questão da primogenitura é uma questão da economia. Você sabe que nesse vídeo que eu gostaria muito, vou até postar na Firme na Rocha, do apóstolo Léo, que é ele não está mais em Mogi, né? Parece que ele agora está na Bahia, não sei. Ele diz assim que quando ele começou a ter essa colcha de retalhos, porque Deus vai falando um dia, Deus fala outro, nem sempre aquilo que é falado você vai digerir, vai metabolizar de uma maneira cognitiva dentro de você, no mundo espiritual, depois de um tempo só. Você vai entender, mas até hoje a irmã lá falou para mim, você lembra do sonho que tinha uma nova configuração no louvor? Eu lembro que você tomava o ônibus, né? Então, Deus, ele fala com a gente de uma maneira, dali uns dias, é que você vai entender. Por isso essa palavra, o que eu faço agora, tu não sabes, mas saberás depois. E nós precisamos abrir os ouvidos espirituais. Quem sabe o resgate da sua primogenitura, ou quem sabe o resgate do seu primogênito, não seja agora, mas Deus, ele vai falar. E quando Deus fala, nós não podemos reter. E Deus, ele falou comigo e falou, fala para a igreja esta palavra, porque como uma semente, um espermatozoide, a semente é a palavra, e esperma, a semente, a palavra, ela vai cair nos corações, chegará uma hora que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar agora. A hora é agora. Agora é o momento. E eu tenho a certeza que esta palavra, ela vai fazer no mundo espiritual um crescimento e vai gerar em você um entendimento de quantas vezes e por que muitas vezes você deu muita
porque todos os primogênitos, segundo essa palavra, fala assim, olha, hoje no mês de Abibe, né, vocês vão ter novas espigas e vocês vão estar saindo. E quando o Senhor Jeová te haver introduzido na terra dos cananeus, tal, ao qual jurou os teus pais que te daria a terra que mana leite e mel, guardará esse culto nesse mês. Durante 7 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia celebrarás festa ao Senhor Jeová. Então ele começa a dizer que será como um memorial para nós que o Senhor nos resgatou do Egito, tá? Então nós guardaremos esse culto e consagraremos ao Senhor Jeová tudo que abrir a madre, inclusive toda a cria primogênita de todos os teus animais, e os machos serão consagrados ao Senhor. Na verdade, não somente os machos, né? Mas as fêmeas também. Por quê? Porque tudo aquilo que abre a madre. Então, os primogênitos não é uma coincidência, eles são os levitas, porque lá em Números, capítulo 3, engraçado, as coisas eu fiquei pensando, não existe coincidência. Você sabe que nós estamos passando por um censo, né? Vocês estão sabendo que o censo bate lá, na minha casa bateram as 5 vezes. Eles bateram e eles querem saber e a gente fica com medo, né? Medo de ser alguma coisa, um roubo, sei lá. A gente é bobo, mas bateram 5 vezes que a gente não estava, e o censo, ele é feito muito antes de Jesus, porque eles queriam saber quantos eram os primogênitos. E aqui em Números 3 diz o seguinte, que o Zé Carlos, ele é primogênito? Ele é seu primeiro filho? Terceiro? Primogênito é a Tânia. A Tânia é? Ela ainda está lá? Então, e pelo resgate, ele fala, olha, conta quantos primogênitos tem. Daí ele fala, 22.273 primogênitos. Esses nós vamos substituir por levitas. E ele fala que tem que dar um resgate, porque os levitas foram escolhidos para servir a casa do Senhor. O que significa isso? Por isso que um toca, outro canta, prega. Por quê? Porque na casa do Senhor você é uma bênção. Aí você abre uma bomboniere e não dá certo. Passa um tempo, não dá certo. Faz outra coisa, não dá certo. Aí eu falei para isso. Você fez jornalismo, acabou, não quis mais. Ok, então vai fazer outra coisa. Fez não sei o que lá. E ele conta no vídeo que a filha dele não consegue entrar na faculdade. Qualquer coincidência é mera semelhança, né? Tudo bem. Hoje você tem 2 faculdades, mas, na verdade, você tentou várias vezes, etc. E o primogênito começa... mas eu não vou... Então, assim, na verdade, o primogênito começa uma coisa, não dá certo. Começa outra coisa, não dá certo. Está num negócio, Deus falou, mas, começa a não dar certo. Na verdade, essa questão, mas no templo é uma bênção. Eu fiquei pensando, eu falei, a Isha prega, ela canta, agora ela está tocando, ela dança, é que ela tem vergonha. Hã? É primogênita, é sua primeira, é o primeiro filho. Então, queridos, na verdade, aqui ele fala que deve dar, tá, um cordeiro
E o valor do cordeiro que deve ser dado não é o cordeiro vivo, porque o cordeiro vivo, por R$ 300, você consegue comprar um cordeirinho. Não, não é vivo, seria um padreador. Hoje, um cordeiro padreador, adulto, ele muito bom, ele custa 3.500, tem até de 1.200.000. Mas não é esse o motivo. Então, lá o apóstolo Léo, né, ele fala que um pastor, eles fizeram uma reunião e colocaram R$ 700. Na verdade, a Bíblia diz que 60 gramas de prata vale o resgate de um primogênito. Gente, mas é muito dinheiro. Resgate de um primogênito a 60 gramas dá 1.200 e poucos reais. É muito dinheiro. Bom, não sei, para muitos não é, né? Mas, por exemplo, eu acho que é muito dinheiro. Quer dizer, qual foi o resgate que o Deus nos deu? O seu próprio filho. Não tem preço. Tem coisas que nada vai comprar. Dinheiro, não é isso. A verdade é que vai chegar um momento, assim como chegou para a minha vida, que Deus tinha falado sobre o resgate dos primogênitos, mas eu não imaginava que ia ser hoje que eu iria fazer isso na minha vida. Cada um, eu não posso marcar. Então, domingo, primeiro domingo, vamos todo mundo trazer. Não, porque Deus não sinalizou isso para a minha vida. O Senhor, ele falou, olha, diga ao povo sobre e por que as coisas estão sendo pregadas dessa maneira. Amém, igreja? Isso é uma coisa que cada um vai ter que... a gente já fez resgate de um cordeiro para algumas pessoas. Umas pessoas trouxeram 600, outras trouxeram 450, outras trouxeram 1.000. Não sei, e esse dinheiro não vai para a igreja. Esse dinheiro não pode ir para a igreja. Esse dinheiro tem que ir para um sacerdote da igreja. Amém? É desta maneira que é feito. Ou, na verdade, o resumo seria o resgate dos primogênitos dividido pelos ministérios. É isso. Queridos, em Números, fala muito bem sobre esta questão. Moisés contou e fez o que Jeová lhe ordenara. Ele contou todos os primogênitos. E nessa contagem foram 22.273. Então, na verdade, o Senhor, ele fala para Moisés, olha, toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todos os animais daqueles. E os levitas serão meus, porque eu sou o Senhor. Amém? Então, queridos, o resgate, ele foi feito. Aqui ele fala, tomará 5 ciclos, 56,6 gramas em barras de prata, ou seja, os 60 gramas da barra da prata. É aquilo que vai ser dado, e pelo valor é muito alto. Eu fiz um valor, e eu, nesse momento, eu vou chamar aqui, depois que o Alfredo orar. Eu vou chamar aqui o pastor Alfredo, vou chamar a Isha primeiro. Por quê? Porque eu quero fazer o resgate antes da Santa Ceia. Porque o Senhor, ele aprove de ser o dia de hoje. Eu até falei para ela. E eu quero dizer que se você entender, assistir até completamente o vídeo, tá? Que você
Se um dia você quiser fazer o resgate de algum primogênito seu, então Deus preparará as coisas e o tempo sobre a sua vida. Ou até mesmo você pode auto-resgatar e a gente orar e você trazer aqui para a igreja. Amém, queridos? Deu para entender isso? Olha, eu também vou fazer a Santa Ceia hoje. Eu quero declarar sobre a tua vida que haverá resgate da tua primogenitura. Você que é batizado, tem alguém aqui que não é batizado? Eles, né? Eles normal, né? Ele é batizado? E nem na igreja não vai, né? Vai? Hã? Ah, tá. Não é? Mas você já foi várias vezes, né? No batismo, você nunca foi no batismo? Tá. Então eu vou deixar o Alfredo para trás e vou chamar aqui o Bruno também foi para lá. Cadê o João? Vou chamar o João. Ó, Alfredo, faz favor, por favor. Você vê, né, a luta que é para você fazer um resgate? Fica aqui, por favor, para mim. Aisha. Desce lá. Sobe aqui, Alfredo. Sobe aqui, vai. Hã? Pode subir aqui no primeiro degrau. Tá muito longe. Esse é seu. Tá? Agora você vai orar por ela. Como que você vai orar? Sei que você sabe orar, mas tem uma oração específica, segundo aquilo que é falado. Você vai falar o nome da Isha. Você vai falar de quem ela é filha. Tá? Mas é um nome, você fala o nome completo, fala a data de nascimento dela e declara que nós estamos resgatando a primogenitura da vida dela. E você, por favor, fica em... Não. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro nome dela? Não. Aí chega a Bezerra ali. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, que está a primogênita, Pai. Aisha Kutaki Bezerra Lima, filha da Elizabeth Akutaki e do Sr. Afonso Pena Bezerra Lima Júnior. Pai, em nome de Jesus, nascida 20 de maio de 1985, na cidade de Londrina, Paraná. Pai, em nome de Jesus, que está a tua filha primogênita do Senhor. Fala, o Senhor aprova, Pai, de ser a primogênita, Pai, na vida da nossa pastora Elizabeth Akutaki. Pai, em nome de Jesus, eu quero manifestar a tua graça, a tua misericórdia, e a partir de hoje, Senhor, tudo que estava retido na vida da pastora Aisha, nós resgatamos do mundo espiritual, reivindicamos diante de ti, Senhor, porque grande é o Senhor dos exércitos, ó Pai. Nada acontece, Senhor, sem que antes seja revelado, assim como foi revelado a sua mãe, a pastora Elizabeth Akutaki. Nesta manhã, Senhor, nesta tarde, nós como igreja, digamos na terra, digamos no céu, Pai, as bênçãos do Senhor que não acrescentam dores, Pai,
estejam sobre a vida da pastora Isha, sobre a vida do João Pedro. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. E essa família, Deus, a partir de hoje, a família Yakutaki, Pai, ela já é uma bênção. E tudo, Pai, que foi, aleluia, roubado, seja devolvido agora. Agora, em nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque hoje foi resgatado tudo aquilo, Deus. Pai, que estava no mundo espiritual rodando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa oferta é sua. Amém? Aqui? Esse é seu. Vou chamar aqui o pastor Gilberto. Ele pode subir? Ele pode subir? Hã? Não, ele não. Pronto, obrigada. Vem, Gilberto Barbosa. É você o pastor Gilberto? Tá difícil. É que nunca fez isso na igreja. Primeira vez. Diga, o que eu faço? Vem aqui, por favor. Para de ficar atrás de mim. Para de ficar atrás de mim. O que tem que fazer? Não, você não. É o João. Vai, Gilberto. Agora é o João? Você entendeu, né? Fala o nome do pai, da mãe, a data de nascimento. Fica quieto. Deus. Estamos aqui nesse lugar com o teu servo, Deus, João Pedro Yakutaki Reis, filho de Aisha Bezerra, Yakutaki Bezerra Lima e de Leonardo Reis Silva. Senhor meu Deus e Pai, queremos abençoar a vida desse filho. Queremos resgatar a vida deste garoto. Eu estou tendo uma visão agora. É uma visão que eu tive há muitos anos atrás. Ele pequeno, agachado, como se fosse dentro de uma gaiolinha, com a mão estendida. Querendo dizer, me ajuda. Deus, resgatamos hoje do mundo espiritual Verdade, Pai, em nome de Jesus. o teu filho. Declaramos sobre a vida dele abundância, o regozijo do Senhor em tudo aquilo que ele fizer. Declaramos, mundo espiritual, escute, este filho é primogênito do Senhor. Por isso nada, absolutamente nada, atrapalhará a vida dele. Deus, declaramos sobre a vida do João abundância, as riquezas celestiais sobre a vida dele. Declaramos mundo espiritual, que ele será o imã de bênção na vida de muitos. Ele resgatará muitos. Ele livrará muitos. Porque ele é um escolhido teu. Deus, usa ele com poder e graça do Senhor. Esteja sobre a vida dele até o último dia de vida. Que o Senhor já sabe, já está determinado. Por isso, Pai, abençoamos a vida do João. Resgatamos a vida do João neste dia. Há motivo de alegria, Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Senhor, nós também declaramos, Pai, que paralisamos agora todo
demônio, Senhor. Seja Jezabel, seja Moloque, repreendemos agora todo Baal, toda obra de feitiçaria, em nome de Jesus, contra a vida desta família, tanto do João como a vida da Isha. Nós blindamos agora, em nome de Jesus, e arrancamos, Pai querido, a vida deles de todo trono, Senhor, de corrupção, sexo ilícito, Pai. Em nome de Jesus, todo mal seja agora repreendido, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Traz a Santa Ceia, por favor. Ah, tá. Glória a Deus, eu creio que algo muito grande no mundo celestial vai acontecer, irmãos. Porque a diferença que eu vejo é assim. Você pode servir a muitos deuses, mas quando você encontra um Deus que fala com você, que as coisas elas vêm sendo, sabe, efetivamente mudadas, transformadas, nós entendemos que Deus está no comando de todas as coisas. Então, queridos, eu creio que eu e você, nós iremos ver uma diferença, amém? Porque se saiu, agora Deus está falando algo aqui, se nós tiramos um ferrão e desse ferrão sai peixe, peixe significa prosperidade, multiplicação, não só, mas a igreja também viverá isso, amém? Porque o Senhor, Ele falava isso para mim. E como neste tempo, Deus, Ele manda dizer para você, viu, amada, não endureça o seu coração. Porque endurecer o coração é endurecer, é não crer. E quando Deus olha para nós, uma coisa que eu sempre penso, o Senhor, quando Ele olha para nós e vê que nós estamos crendo, confiando nele, porque a nossa vida, ela não é somente material. Se eu for olhar para o João Pedro como uma criança de 12 anos, com essa altura e com esse peso, e dizer, olha, esse menino não fala, né? Ele só grita, mas ele é tão expressivo que às vezes eu fico pensando, como a pastora Heloísa falou um dia para a Isha aqui, no último culto que ela pregou, que a Isha talvez nunca recebeu tanto amor de uma pessoa viva como recebe dele. E realmente, a dedicação, a fidelidade que ele tem, assim é o Senhor na sua vida. Então o Senhor diz assim, não endureçais o vosso coração, nem entristeceis a vossa alma, porque o seu espírito, quando o Senhor, Ele olha para você, haverá um tempo que você não se lembrará mais desse tempo. Não se lembrará mais deste tempo, mas viverá num outro tempo. Ontem eu estava orando e Deus, Ele falou comigo. Ele falou assim, você lembra quem era Ailson? Quem era a Leandro? Eu falei, lembro sim. E Deus me mostrou o Ailson saindo daquele carrinho que ele tinha com uma galocha branca. Você lembra disso? E teve um ano que
você ficou sem carro. Você tinha investido, né, o dinheiro do carro. Aí você andou a pé muito tempo, foi fazer seu curso. Deus te ajudou. Não tem outro que ajuda a não ser Deus. E se nós formos pensar o quanto Deus já deu e o que Ele vai fazer, porque Jó, quando ele orou pelos seus amigos, ele teve 7 vezes mais restituição. Vai chegar um dia em que a restituição ela virá de uma tal maneira que você nem vai lembrar que o inimigo muitas vezes ele toma e joga setas em você para você ficar com o coração amargurado. E Deus manda dizer para você que Ele quer ver você glorificando e louvando a Ele no tempo da dificuldade. Porque o que Ele está fazendo em você, só Ele pode fazer. O Júnior, ele não pode fazer nada. E nem você no caráter do Júnior. Mas Deus está fazendo em vocês. Eu achava que diploma dava dinheiro, casa, carro. O dia que eu entrei no meu primeiro carro, comprado com meu dinheiro, 0, era um carrão. Nossa, me lembro que sensação eu senti. E na hora, passou 2 meses, o ladrão levou o carro. E eu chorei tanto e nem dinheiro para o seguro eu tinha pago a parcela do seguro. E hoje, quando eu lembro disso, sabe? Eu vejo que nada do que eu pensava, e Deus desconstruiu a minha vida. Desconstruiu. Sabe o que é desconstruir? Deus pegou daquelas bolas de demolição assim, bateu em tudo, até na fundação. E eu vejo assim que Deus está fazendo isso na vida de vocês. Mas quando você estiver viajando, comprando, não agora, mas daqui a um tempo, mandando descer, né? Eu quero esse aqui, quero esse aqui, esse aqui também. Eu vou rir, vou falar, lembra? Você lembra? Eu vou fazer uma filmagenzinha de você chorando, eu vou falar, lembra como você chorava? Eu já chorei muito. Eu me lembro que eu morava ali na Júlio Pinotti, na rua, logo depois do Fiat, que a minha filha era mimada, sabe? Igual a Paola, assim, mas mimada mesmo. Que tinha meu pai e minha mãe ainda. E a gente não sabia se comprava 1 quilo de arroz. E a gente eu comprei berinjela na xepa. Berinjela, abobrinha, porque eu não podia trabalhar, nem eu, nem o Gilberto. A gente estava enliado em abrir um negócio lá. Abrir aquilo que já estava aberto, né? Para não fechar. Vou te falar. A Isha falou para mim, mãe, eu queria muito fazer uma aula de canto. Mas eu não tinha R$50 para pagar. Se eu pegasse R$50, e eu chorei, eu falei, Deus, para quem ganhava rios de dinheiro, e agora nós estamos assim. A Isha falou, mas não tem problema não, porque ela sempre foi uma pessoa, tem, não tem, também não tem problema. Eu vou dizer para você como Deus mudou a minha estrutura.
Hoje eu posso dizer como Paulo, não tendo nada, mas possuindo tudo. Claro que quando a gente vai ficando sem dinheiro, a gente vai, oh meu Deus, a gente recorre ao Pai das Luzes. E é Ele que diz para você, pede-me e eu te darei. Mas pede para mim, só para mim. Você tem sido fiel ao Senhor. E o Senhor será 1.000.000 de vezes mais fiel com você. Porque você não imagina a japonesa como ele ama você. Sabe? Ele te ama demais. E eu quero dizer para você que este tempo está no calendário do Senhor. Eu vejo o calendário do Senhor abrindo assim, ó, como a gente abre um calendário e as páginas passando e o Senhor, Ele vai derramando sobre a tua vida. Amém? Deus fala, me louva, me glorifica, e quanto mais cedo você fizer isso, mais cedo o calendário vai chegando na sua vida. Pai, em nome de Jesus. E o Aleandro então, hein? Que morou no barraco, na beira lá do rio. Não é verdade? Você é mulher dele, não é verdade? Você não morava, graças a Deus. Seu pai prendia você aqui, né? E deixava você seguir em cavalo. Ai, cada história, gente. Vou te falar. Porque é um verdadeiro hospital. Né, Bruno? Glória a Deus. Eu quero dizer que esses elementos aqui, nós estamos no tempo em que não comemos mais pão com fermento. Este pão não tem fermento. Se ele fermentou, é porque o vinho, ele torna vinho porque o suco de uva fermenta. O pão, ele se torna com fermento porque a própria farinha, depois de um tempo, fermenta. Mas nós estamos aqui e o Senhor quer dizer, deixa o fermento de lado. Se alguém vier falar alguma coisa, pastor é isso, pastor é aquilo, falando, por favor, vai falar para outro, para mim não. Corta logo de uma vez, para Deus se agradar de você e você ter a estatura de varão perfeito, amém? Estenda a sua mão para cá. Senhor, eu quero te agradecer, porque a minha filha teve resgate da primogenitura e também meu neto. E eu quero te pedir, Senhor, talvez não é perdão, Senhor, pela falta de atenção, mas o momento certo o Senhor sabe, porque o Senhor quer trabalhar. Eu quero declarar sobre esses elementos a graça, a unção, poder de Deus. Senhor, abençoa esse suco e esse pão, em nome de Jesus. E que tua graça, tua unção, tua realeza, teu sacerdócio, a porção dobrada, venha sobre a igreja dos primogênitos do Monte Sião, em nome de Jesus. Pode passar, amém? Aqui, ó. Glória. 1, 2, quantos tem? 5. 6 com pastor. 6. Aqui, ó. Tá bom. Graças eu te dou pelo preço que pago, sacrifício de amor
me encontrou ungido do Senhor. Meus cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano e amor, você que te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Dito é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou meu comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano e amor, você que te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, mas Aleluias. Em Hebreus capítulo 7 diz, porque Melquisedeque, quem era ele? Que era rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abrão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abrão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também de Salem, que é rei de paz. Não tinha pai, não tinha mãe, sem genealogia. E aqui diz que eles tomaram a Santa Ceia. Quem ensinou isso? Deus. Olha para o teu irmão e diga, Deus te ensina. Deus te ensina tudo. Pergunta para ele, para você ver. Pergunta. Gente, não é possível. Deus, ele nunca deixa você sem resposta.
Amém? Sempre confiar no Senhor. Diga confiar no Senhor e glorificar a Ele no amor, na dor, em todos os sentidos e em todos os momentos. Diga assim: Senhor, me perdoa por muitas vezes não ter glorificado a Ti como eu deveria, mas eu quero começar a Te honrar em tudo, de todo o meu coração. Eu creio no milagre que Tu farás nesta nação, porque o Senhor diz ainda que nada está terminado. Amém, igreja? As coisas não terminaram, as coisas vão começar. Pegue do pão nesse momento, esse pão que não é maná, é o pão que tipifica o corpo de Cristo, que foi dado a melhor oferta, o melhor resgate, o tudo de Deus para você. Vamos comer em nome de Jesus. Pão com ervas amargas, assim diz lá em Êxodo 12, que o povo comeu rapidamente o cordeiro com ervas amargas. Agora toma do suco da vide, que tipifica o sangue de Cristo, e no mundo espiritual, quando você tomar, toda enfermidade já foi levada pelo Senhor. Amém? Não há enfermidade, não há. Então, a Ele, diga saúde, Jesus. Nós tomamos com o pensamento em Ti, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Diga assim: quando um ou dois estiverem reunidos no nome dEle, Ele estará aqui. Vamos beber a Ele. Ai, que delícia! Oh, Jesus, obrigada. Oh, Rabacandarabacai, obrigada. Povo de Deus, continue clamando, continue alabaçurianda, trazendo para Deus as suas súplicas em nome de Jesus. Vá em paz, que o Senhor te abençoe poderosamente e que esta semana seja uma semana de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos continuar te esperando.